8h16, Jornal Gente, principais assuntos do dia, entrevistas importantes. Vamos conversar ao vivo agora aqui no programa com o deputado Cláudio Cajado, que é do Progressistas da Bahia. Ele é o relator do arcabouço fiscal, está em conexão em áudio e vídeo conosco, para quem acompanha pela Rádio Bandeirantes e também para quem está nos acompanhando pelo Band News TV ao vivo. Deputado, seja bem-vindo aqui ao programa. Conta pra gente o que está faltando, né, para finalizar o texto do arcabouço fiscal. Até mais importante do que detalhar aí o que está faltando, quantos por cento aí no loading lá, está carregando lá o arcabouço fiscal? Teve quanto por cento para acabar assim para o senhor entregar, porque vai ficar mais fácil do ouvinte, do assinante do Band News TV ter uma compreensão. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos que nos assistem aí pela Band News, um prazer conversar com vocês. Olha, falta o que necessita, votos. Por enquanto, nós estamos construindo um texto que possa ser o mínimo consensualizado entre as diferenças, entre as várias opiniões que acontecem em um projeto com tamanha complexidade como esse. E uma coisa, pelo menos, tem consenso: o nome não vai ser arcabouço. Vai ser regime fiscal sustentável. Isso, pelo menos, todos concordam. E nós estamos perseguindo, nos demais pontos mais relevantes, que haja um entendimento de que temos que ter uma lei possível que atenda às demandas dos vários partidos, das várias ideologias e, principalmente, que tenhamos a visão clara de que o poder público, o governo central, o governo federal, precisa ter as suas contas equilibradas, uma política fiscal responsável, uma política com credibilidade que ataque a política monetária que todos desejam, com a queda dos juros. Deputado, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Parabéns pelo trabalho que vem sendo elogiado por todos os lados, mas é preocupante o senhor nos contar agora que o único consenso que encontrou até este momento foi a mudança de nome do arcabouço para regime fiscal. Eu queria que o senhor está prestes a entregar o seu relatório, né? Eu acho que acontecerá na segunda-feira. Eu gostaria que o senhor nos antecipasse, afinal de contas, o que é que vai ser possível, além da troca de nome, né, do ponto de vista do consenso. Queria que o senhor desse exemplos do que o seu relatório, por exemplo, indicará como uma solução que atenda às expectativas tanto do governo, né, uma expectativa gastadora, quanto da sociedade que espera do governo, por exemplo, corte de despesas, que é o que o projeto original não contempla. Eu queria que o senhor explicasse mais, detalhasse mais essas questões que são centrais no projeto. Eu tive, ao longo dos últimos 10, 12 dias, diversos contatos com as bancadas que integram a Câmara dos Deputados e com o governo federal, principalmente no Ministério da Fazenda e Planejamento. O que acontece é que existe uma lei hoje que se chama Teto de Gastos, que limitou as despesas à correção pela inflação. Todo o excedente da arrecadação iria para o abatimento da dívida e amortização. Nós hoje temos um marco fiscal de terceira geração, que não prevê apenas o controle com base nas despesas. Esse atual marco fiscal que eu estou relatando, ele prevê investimentos e uma banda de gastos, se atingir a meta fiscal, de até 70%. Se não atingir, reduz para 50%. Então, há um debate principalmente sobre os enforcement, que são as sanções, ou os gatilhos para o não atingimento das metas. Esse é um ponto que é crucial, porque muitos, inclusive da base do governo, não querem nenhum tipo de punição. O texto traz duas punições que o governo considerou. Primeiro, você faz uma mensagem ao Congresso dizendo que não conseguiu atingir a meta. Isso seria uma espécie de punição, reconhecer que o governo não teve a capacidade de atingir a meta. Eles consideram isso um enforcement. A segunda punição, ou enforcement, que traz no texto, seria a redução da despesa de 70% para 50% previsto, né, dentro do texto original. Qual é o grande debate? É que não existe contingenciamento, não existiria gatilhos como, por exemplo, relatórios bimestrais para que haja o acompanhamento da receita da despesa e outros tipos de sanções. Nesse particular, há um grande debate. Os que querem
o enforcement ou as sanções maiores para o não atingimento das metas e outros que não desejam, como está inclusive no texto. Queriam até tirar o que está no texto original, inclusive do PT, da base do governo. Isso tem trazido um certo ruído, porque se nós não encontrarmos um consenso, um equilíbrio, o que vai prevalecer se nós não votarmos este marco fiscal que eu estou relatando? É a manutenção do teto de gastos. E o teto de gasto foi útil no seu tempo lá atrás, mas se provou que nos momentos de crise ele não tem políticas que o sustentem. Por isso que nós tivemos várias vezes de furar o teto. Ora, esse marco fiscal é inteligente, me agrada. É um conceito moderno que tem conceitos cíclicos e anticíclicos. O que significa isso? Nos momentos de crescimento econômico, você tem um excedente, inclusive com direito a um bônus, se você superar a meta, de 25 bilhões, mas também nos momentos de crise, você tem condições de manter o mínimo dos gastos. Dizem que 50%, se não atingir a meta, ainda é muito, mas não é, Humberto. Sabe por quê? O crescimento vegetativo só da Previdência quase que alcança esse patamar. E olhe lá se não ultrapassar. Então, nós concordamos que esse conceito de procíclico e anticíclico deve permanecer no texto. Porém, temos que avançar no debate em relação aos enforcement, em relação, por exemplo, aos excludentes, por que está dentro determinadas despesas e outras estão fora, e principalmente na dúvida, que eu não tenho, mas muitos têm, de que o governo terá que ancorar esse marco fiscal numa elevação considerável de receita, algo em torno de 120 a 150 bilhões. Deputado Sônia Blota aqui, um prazer estar nos recebendo o senhor aqui no Jornal Gente. Eu gostaria de saber se o senhor acredita que com o novo regime fiscal aprovado vai ser possível o Banco Central baixar os juros e aí a economia crescer. Eu acredito que possa, não isoladamente com a aprovação do marco fiscal. Mas se nós dermos uma demonstração na Câmara e no Senado de uma votação expressiva, criando uma unidade, como deseja o presidente da Câmara, Arthur Lira, de uma maioria sustentável de mais de 300 votos, vai passar para o mercado e para a sociedade que o texto do governo foi convalidado, foi ratificado, foi legitimado com o substitutivo que nós apresentaremos pela Câmara e pelo Senado. Isso dá um reforço muito grande para que o mercado e a sociedade tenham em mente que nós vamos perseguir o equilíbrio das contas públicas. E, obviamente, você, como eu disse anteriormente, atacando a política fiscal, a consequência vai ser a política monetária com a queda dos juros. Agora, nós precisamos de outras ações. Por exemplo, o governo e o presidente Arthur Lira desejam pautar, logo em seguida a aprovação do marco fiscal, a reforma tributária. Logo em seguida a reforma tributária, a LDO, que já está na Câmara. Ora, se você vota o marco fiscal, a LDO, e tem números concretos com a reforma tributária, o conjunto dessas ações, desses regulamentos jurídicos, vai se traduzir de que, de fato, o governo, com o aval do Congresso, está buscando fazer o que é correto. Então, é uma sinalização muito forte e eu espero que até o final do ano nós possamos aí reduzir drasticamente esses juros. Minha esperança, caindo os juros e fazendo a nossa parte junto com o governo, que tem que, de fato, fazer com que a sua base, que ainda está muito desorganizada, se organize, pelo menos para esse projeto, nós esperamos que venha de volta o crescimento econômico. E aí, sinceramente, eu acredito nisso, com as conversas que eu tive, nós vamos ter, não um voo de galinha, mas de condor. O deputado Cláudio Cajado, relator da nova regra fiscal, está conosco ao vivo aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e no canal Band News TV. O deputado estava fazendo contas de tempo aqui, né? Porque até agora está em vigor o teto de gastos, mas em vigor mais ou menos, porque todo mundo sabe que essa regra vai cair, então a economia em geral espera a nova regra. O senhor disse que está preocupado com a falta de votos e a dificuldade de consenso. Em relação a cálculo de tempo, quais são os próximos passos? Hoje a gente está numa sexta-feira. Só acha que até a semana que vem muda alguma coisa para que o seu substitutivo seja apresentado e logo colocado em votação? Muito bem. Eu esperei. O esboço do substitutivo já está pronto, né? Aí eles chamam lá na Câmara, a gente chama de boneca. Eu não sei se vai ser uma dolly ou se vai ser um choke.
Vamos conversar na segunda-feira com o Colégio de Líderes e o presidente da Câmara. Aí sim, eu vou apresentar o que existe de esboço, porém, as sugestões que me foram feitas, tanto da parte da direita, da esquerda e do centro. Com esse debate com os líderes partidários, eu acredito que o time para se votar será tomado, será decidido. Porque eu sempre coloquei, eu vou fazer a minha parte, vou acelerar o esboço do substitutivo e vou deixar que o presidente da Câmara, Arthur Lira, com os líderes, decidam um momento para ir a plenário. Não se chegou a um consenso. A pedido do ministro Haddad, que está lá na reunião no Japão, do G8, ele pediu que esperássemos ele chegar para que ele acompanhasse de perto essa finalização da discussão. Então, a previsão era de apresentarmos ontem o projeto, na quinta-feira. Tive uma conversa com o presidente Arthur Lira assim que ele chegou de Nova York e achamos prudente aguardarmos a volta do ministro e a conversa com os líderes partidários, no sentido de fazermos uma discussão das lideranças e, a partir daí, disponibilizar o relatório, claro, se houver o consenso, e marcar imediatamente o dia da votação.